Olá pessoal, o meu melhor abraço a todos. Eu agradeço por vocês me acompanharem nessa página do YouTube. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Ricardo, conhecido também por Melo. Eu fui agnóstico durante boa parte da minha vida. Iniciei minha caminhada espiritual há 20 anos atrás e hoje eu dou aulas do aprendizado do Evangelho e filosofia sobre a ótica espiritualista. Eu criei essa página com o objetivo de divulgar as ideias espiritualistas para aqueles que, independente da religião, buscam conhecer melhor os fundamentos da religiosidade, da espiritualidade e de uma forma universalista, que não esteja ligado muitas vezes a uma religião, e sim provoque e desperte um maior sentimento de religiosidade. Porque muitas vezes até temos religião, mas não temos religiosidade. E muitas vezes temos religião, religiosidade, então encontramos apoio na comunidade da fé de cada um para o exercício dessa religiosidade. E também a espiritualidade, né? Que é aquela que a gente busca as questões do ser e muitas vezes exercemos a espiritualidade no dia a dia, no contato com a natureza, nas meditações, em inúmeras situações que favorecem, né? A emancipação do espírito, a nossa consciência espiritual se elevar acima dos limites materiais. Então, nós vamos agora falar desse espírito, que é base então do entendimento, né? Espiritualista, todo o seu alicerce, né? Na concepção espiritual da vida. O espírito ele é conhecido por diferentes significados, né? Por diferentes significados como sopro da vida, como energia vital, fantasma, aparição, logos, consciência, princípio inteligente, também elan vital, conforme nos ensina Bergson, filósofo espiritualista, ganhador do Prêmio Nobel de 1927, recomendo, entre outros. Nós teríamos Deus como o espírito cósmico criando e sustentando o macrocosmos, a natureza, e o espírito humano atuando no microcosmos, em torno de si e em si mesmo. Nas correntes espiritualistas, de um modo geral, não há muita divergência sobre o que é o espírito e a alma. É no meio cristão onde surgem maiores divergências em torno desses conceitos, espírito e alma. Esta incompreensão em torno do que é o espírito é espantosa, pois na Bíblia, tanto no Velho e no Novo Testamento, encontramos muitos relatos de espíritos, da ação espiritual, de anjos, que são seres espirituais, vindos da parte de Deus, de expulsão de espíritos inferiores ou malignos, do Santo Espírito vindo da parte de Deus e do próprio Deus como Espírito. Então eu vou citar algumas passagens do Novo Testamento de forma que possa nos auxiliar no maior entendimento do assunto, no esclarecimento do que é o Espírito. Então, em João, capítulo 1, versículo 4, nós vamos encontrar a seguinte frase: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, em Jesus tem algo especial, que é essa vida. Seria então uma vida que é luz, que resplandece sobre o homem. Em João 5,26 nós vamos encontrar uma outra afirmação disso. Jesus dizendo que, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, tem autonomia da vida, assim deu também ao Filho
ter esta vida em si mesmo. Então a gente pensa, o que é essa vida em si mesmo? O que é esse mandamento que Jesus tem que é diferente, que é possuir vida em si mesmo? Então eu imagino que isso seja um controle da existência. Nós viemos para esse mundo e vamos, e não temos controle sobre a nossa vida, a nossa existência. Então Jesus seria algo diferente, que domina as regras da vida, do qual Deus deu para ele esse poder, essa capacidade espiritual. E o próprio Jesus, na comparação com a matéria, ele vai dizer o seguinte: é o Espírito quem dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então veja que a carne, aí simboliza as coisas materiais, ela não tem vida em si mesma, ela tem uma vida momentânea, fugaz, contingente, acidental, como falamos na filosofia. E o Espírito, que é essa essência que anima todas as coisas, esse permanece. E por isso que Jesus nos comenta e nos ensina que ele sim é a verdadeira vida, que é a nossa essência. Outra passagem interessante é quando ele encontra Nicodemos, um grande rabi judaico, que procura ele à noite, porque sabia que para um rabi, um fariseu, era difícil conversar com ele, até porque os próprios fariseus perseguiam Jesus. E nessa conversa com Nicodemos, Nicodemos pergunta: como um homem velho pode nascer de novo? Vejam a pergunta: como um homem velho pode nascer de novo? E Jesus responde com os dois princípios da existência: biológico, material e espiritual. Ele vai dizer o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. E assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos aí a contraposição, a carne, que ele comenta também da água, como grande fator da vida biológica, que isso nós sabemos de onde vem da nossa herança genética, mas o Espírito nós desconhecemos, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas ele já nos disse que a carne tem a sua existência temporária, e o que fica da verdadeira vida é do Espírito. Então não importa para onde ele vá, ele vai levar consigo as conquistas espirituais que ele alcançou nessa existência. É sua herança, é seu patrimônio, patrimônio espiritual do Espírito. Em João 8:32, capítulo 8, versículo 32, ele vai nos dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o entendimento aí então é que o Espírito é cativo na carne. E essa liberdade é a liberdade que o Espírito encontra ao cumprir a sua missão na vida material. Conhecendo a sua essência, ele passa então a vida de origem, que é a vida espiritual. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, nós vamos ter uma das maiores afirmações do Espírito, através da carta de Pedro, falando da descida de Jesus até o Hades, que é a mansão dos mortos. E nós sabemos que Jesus nos ensinou que para Deus
não há mortos, para ele há vivos, e todos vivem. Então nós vamos ver um pouco aqui agora, nessa passagem de Pedro, essa vida, que mesmo Jesus sendo crucificado, ele ressurge no mundo espiritual e vai pregar a espíritos em prisão no mundo espiritual. Então vejam aqui, como está escrito, pode ser encontrado em qualquer Novo Testamento, 1 Pedro 3, 18 e 19, o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então são espíritos aprisionados em regiões devido à sua própria vibração espiritual, em regiões do mundo espiritual, aonde lá eles estão passíveis de conversão, porque Jesus não iria pregar a espíritos se eles tivessem sido condenados eternamente. Se Jesus prega a eles é porque ainda há a possibilidade da mudança, da conversão, do arrependimento e da transformação. Com essas passagens do Novo Testamento, eu acredito que já fica até claro, ou pelo menos já lança luzes sobre o que é a verdadeira vida, que é do Espírito. Pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, em Espírito. Afinal, como disse Jesus, Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então, veja que Jesus fala até da natureza de Deus. Jesus falou que Deus é Espírito, é Pai e é amor. E ele fala como quem vem das regiões celestiais, que muitas vezes ele quis ensinar coisas da nossa terra. E ele falou: vós não podeis compreender as terrestres, quanto mais as celestiais, que são o mundo espiritual, onde que Deus Espírito cria todos os espíritos, que depois vêm ao mundo, aos mundos, para se aperfeiçoarem ao longo da sua existência. Então vamos fazer um pouco da filosofia. Na filosofia a gente busca o entendimento, e é muito importante, porque uma palavra muitas vezes muda de sentido ao longo do tempo. Então a gente procura saber a etimologia da palavra. Qual é essa palavra na sua origem, o que ela queria dizer. Então eu vou resumir aqui um pouco rapidamente. O espírito, O espírito no grego, encontramos a palavra anemos, que significa sopro. Do latim, spiritus, que significa soprar. E no hebraico, a palavra ruach, que significa vento ou fôlego da vida. A alma é um termo que deriva do latim animo ou anima, que significa o que anima, o que dá vida. Então, nós vamos agora buscar uma passagem aqui do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que fala da criação do homem. E nós encontramos o seguinte ensinamento: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é formado do pó da terra, o corpo, que é o elemento material. O fôlego da vida, como nós vimos, é o espírito, e da união
desses dois princípios, ele se torna uma alma vivente. Aquele que caminha sobre o mundo. Configura-se então uma situação do espírito em trânsito, né? Em trânsito pelo mundo, buscando retornar para Deus, que é aquele processo religare, de nos religar novamente, sendo Deus espírito, o nosso espírito anseia por Deus, através do nosso aperfeiçoamento, que é Ele que nos aproxima da divindade. Durante muito tempo, por falta de melhor compreensão do que somos, fizemos um Deus à imagem e semelhança do homem, conhecido como uma visão antropomórfica de Deus. Uma visão de Deus à forma do homem. E nós compreendíamos o homem como um corpo. Então, onde ilustrávamos Deus como também corporal, com idade avançada por ser eterno, sentado num trono, porque é todo poder. Então são características humanas colocadas em Deus. Mas Deus é espírito, conforme disse Jesus, né? Então, o que é a imagem e semelhança é o nosso espírito. Então devemos refletir sobre Deus olhando essa visão espiritual. A concepção de espírito moderna, a concepção espiritualista, propõe a existência de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Ela entende que a inteligência e as outras faculdades psicológicas têm sua origem nesse ser distinto, e não somos um mero produto do funcionamento do organismo, e nem expressão de uma mente, como que um cérebro que segrega pensamentos. Na verdade, nós usamos o cérebro como mecanismo de surgimento, mecanismo de expressão do espírito na vida material. E aí então, na hierarquia, o espírito está acima, a psique, depois a mente, o corpo, tudo formando um todo interrelacionado. O corpo espiritual, na literatura espiritualista de diferentes épocas, nos relata que é um corpo espiritual, né? Que une o corpo e o espírito propriamente dito. E muitos são os nomes dados em diversas culturas ao longo do tempo, né? Para esse corpo espiritual. Nós temos entre os egípcios o corpo espiritual chamado de Ka. Pitágoras chamava de corpo sutil da alma. Aristóteles, corpo sutil e etéreo. Tertuliano, corpo vital da alma. No budismo, Kamarupa. Na Cabala Roá. No Hipócrates, o eu astral. Paulo de Tarso fala do corpo espiritual. Os cristãos primitivos acreditavam também num corpo glorioso, como até hoje acreditam, que é o corpo espiritual. Essa veste que o espírito se utiliza para interagir com o mundo das formas, né? Aí tem expressões como corpo psíquico, corpo bioplasmático, na modernidade, e os estudos são muitos, né? Modelo organizador biológico, e nós vamos cada vez mais avançando no entendimento desse complexo corpo espiritual e espírito. O espírito é a essência, que no mundo espiritual tem um corpo, e que esse corpo transfere as suas características, combinando com a genética do corpo, da família hereditária, então resultando naquilo que nós chamamos o homem no sentido de humanidade, né? De uma forma em geral, homens e mulheres. Então, eu vou pegar então nas palavras de Paulo, já que ele falou do corpo espiritual, nós estamos aqui tratando da visão cristã,
um belo texto sobre a relação do nosso corpo material com o corpo espiritual, onde nos diz que aquilo que semeamos no corpo físico se reflete no corpo espiritual, proporcionalmente ao bem que fazemos. Então vamos até a carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e num determinado trecho diz o seguinte: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Ó insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo, como de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, e as aves outra, e os peixes outra. Para um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeável é perecível e ressuscita imperecível, e semeado em desonra ressuscita em glória, e semeado em fraqueza ressuscita em poder. E é semeado um corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Então Paulo nos deixa bem claro que o corpo material é como a semente, que o que fazemos ao longo da vida é o plantio, e que a colheita vem logo depois. Um corpo espiritual, que é como um brilho, que pode ser o brilho da lua, que pode ser o brilho do sol ou das estrelas. Quem dirá a nós, que desejamos que isso seja, que a nossa luz resplandeça no mundo espiritual. Após essas palavras de Paulo, convido vocês então a encerrar esse vídeo comigo, uma breve oração, de forma que nós possamos agradecer por esse momento, por essa inspiração, que ela possa estar sempre presente em nossa vida. Então que a nossa luminosidade, ó Pai Celeste, que nós possamos ser dignos da sua luz, derrama sobre nós da sua luz, da luz do entendimento, para que possamos brilhar a nossa luz, refletindo a Ti, ó Pai, como divinos que somos em espírito. E que através desse entendimento nós possamos superar as limitações materiais, possamos superar todas as batalhas, lutas, dos quais nós enfrentamos, com disposição do Espírito, com alegria, com esperança, a esperança que temos em Ti, ó Pai, que através de Jesus, que vencendo a morte na cruz, ressurge em espírito, para dar uma demonstração para toda a humanidade da glória do Espírito. Que nós possamos ter essa convicção em nossos corações, possamos elevar a cada dia nosso pensamento em direção à espiritualidade, a todos aqueles que nos auxiliam para que possamos construir o bem maior dentro de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos por mais esse momento, essa oportunidade.
Um grande abraço e até uma próxima. Tá bom? Valeu!